Fala, seus mal diagramados! Desde que a Conmebol e o cornismo corporativo decidiram arruinar a Copa Libertadores da América, colocando a final em um jogo único num estádio pré-definido, ainda não havíamos nos deparado com uma final tão sem sentido quanto Atlético Mineiro e Botafogo no estádio do River Plate. Apesar de a piada pronta, que consiste em dois clubes brasileiros fazendo uma final de torneio continental em território argentino, é preciso mergulhar um pouco mais fundo, não muito, só um pouco, para que possamos entender quem sairá rindo por último nessa história. Durante a semana, Pedro Certezas, uma espécie de Dedé Santana do carismático youtuber e empresário Casimiro Miguel, e cuja profissão é zicar o time de coração, o Botafogo, gravou um vídeo comentando sobre o preço que ele ou outra pessoa, não ficou exatamente claro, teria pago em um cheesecake e um café, que segundo ele mesmo, teriam sido consumidos em um lugar que, abre aspas, não é chicão, um lugar bom, bonitinho e pá. Um pedacinho de cheesecake e um café. Sabe quanto é que foi? Estamos falando de R$114. A exorbitante quantia de R$114. Meu Deus, é... 900. Meu Deus, é muito dinheiro. É quase 1 bilhão. E é aqui que começa a nossa análise sobre dois assuntos. O momento caótico mais do que o costumeiro que a economia argentina atravessa. 2. O brasileiro contemporâneo que aparentemente estabeleceu toda a sua cosmovisão em um tripé que consiste em memes, oportunismo anedótico e achar que apenas sua mãe pariu filho esperto. Claro que não estava no local para ver o que ocorreu de fato e literalmente, mas baseado em conhecimentos prévios que integram um certo expertise em desonestidade portenha e conhecimento do espírito que anima o turista brasileiro, não é muito difícil supor que o que ocorreu ali foi o seguinte. Basicamente, Pedro, ao invés de realizar um câmbio prévio para a moeda local através dos dois únicos meios possíveis e práticos para conseguir uma cotação favorável, o Western Union via transferência ou os arbolitos para dinheiro em espécie na Rua Flórida, certamente pagou a conta com uma das seguintes opções: A, cartão de crédito internacional, que automaticamente faz a conversão pelo dólar standard e não pelo dólar blue, ou B, pagou em reais, cujo valor de conversão é literalmente de acordo com a vontade do dono do estabelecimento e consiste em um dos maiores métodos de caça-trouxas da cidade. Agora temos o problema real e que envolve a inflação durante o ano de 2024. Tudo está absurdamente caro na Argentina. Todos os preços de todos os produtos e serviços básicos subiram em percentuais incompatíveis com a vida prática, mas é claro que o turista comum não vai se dar o trabalho de fazer uma pesquisa minimamente decente antes de viajar. As piadas sobre ser possível comprar um bairro inteiro com R$1.000 são realmente divertidas e, apesar de denotar uma certa vontade de imperialismo festivo, também é verdade que os argentinos em geral, quando estiveram em tal posição, agiram de igual forma, inclusive comprando toda a cidade de Búzios, no Rio, também conhecida como o bairro Palermo do Brasil. Repito, como piada vale, mas não está tudo muito barato. Muito pelo contrário, porém, o idealismo mágico que permeia a nossa cultura induz os mais incautos a abraçar a memetização como fonte de informação. E para falar a real mesmo, apesar de tudo, o turista brasileiro costuma ser tratado até bem melhor do que realmente merece. O portenho padrão, que tem a empáfia delirante do gaúcho, a ignorância convicta do carioca, a desonestidade do goiano e o bairrismo centralizador do paulista, tudo isso com a competência em serviços gerais de um bicuíra catarinense, não vai te tratar mal em um estabelecimento porque você é brasileiro. Vai te tratar mal porque você teve a audácia de fazê-lo trabalhar em seu horário de expediente. Quinta-feira, dia 28 de novembro, a Corrientes, sim, aquela rua que seus amigos mais intelectualmente indigentes adoram repetir, que está repleta de livrarias, cafés e cafés com livrarias, mas que na realidade se trata de uma memória apenas parcialmente verdadeira, porque as únicas livrarias com café que funcionam na cidade estão ou na Avenida Santa Fé ou no Condado da Alta Recoleta, mas eu dizia que a Corrientes estava repleta dos piores espécimes humanos. Portenhos em geral, venezuelanos ANCAP, ou seja, aqueles imigrantes que garantem terem sido astronautas, neurocirurgiões e donos de 4 boates em Caracas,
antes do chavismo e que ano que vem, é sempre no ano que vem, irão para Miami porque um primo seu chamado Weyson Brian Trinidad Jesus Cristo Gonzalez já está muito rico por lá e claro, os 150 torcedores brasileiros que vieram para a final entre Botafogo e Galo. Sobre o material humano torcedores não temos muito mais a acrescentar, bastando relatar a imagem de 3 botafoguenses de regata tentando se comunicar através de mímicas com o caixa sino-argentino de um mercadinho, simplesmente porque aprender 10 palavras básicas no idioma local parece ser um esforço demasiadamente grande para uma viagem tão curta. Portanto, não temos prova, apenas convicção de torcedores do Galo experimentando o doce de leite local e resmungando que o da avó mineira mítica é muito, mas muito melhor. Tudo isso exagerando o sotaque e as interjeições rosseiras, mesmo todos ali sendo nascidos e criados em Belo Horizonte e todos ali serem familiares e amigos próximos que se conhecem e sabem que na vida real não falam de forma tão caricata, mas apenas quando querem performar, como em uma versão mineira do gaúcho que passa do rio Mampituba e começa a se comunicar como se fosse o próprio Jaime Caetano Brown. Calma, já entraremos especificamente no tema Javier Milei, mas antes precisamos tratar de um tema muito mais relevante. Buenos Aires como purgatório e última tentativa desesperada para tentar salvar um relacionamento morto entre 2 barangos. Uma morena do cabelo liso, misericórdia, livramento, sorry, shade para as inimigas imaginárias, que eventualmente pode ser uma loira odonto, e um fordo barbudinho, minoxidil, camisa de time, cara de encarando todos os homens do recinto porque já foi corno diversas vezes no Brasil, mas não vai aceitar ser corno de argentino, porque aí também é demais. O que une o canal em tal aventura turística é, além de ambos, no fundo, já saberem que esse Titanic afundou, é o brazuquismo cultural de agir da maneira mais desgraçada possível em todos os lugares, sendo até mais desagradáveis que os próprios argentinos e serem incapazes de dizer por favor e obrigado em castelhano, porque já não costumam utilizar tais cortesias com o pessoal do serviço no Brasil, que dirá se dar ao trabalho de fazê-lo em espanhol, que sabemos não é inglês. Sorry, anyway, assisto Friends sem legendas, entendo uns 80% ou até mais e falo com sotaque nova-iorquino. Aqui podemos ver imagens ilustrativas de casais prototípicos de brasileiros que superlotam filas de parrilhas nota 5 superfaturadas e da hedionda pizzaria Guerrin, cujo grande diferencial, além da fila de 3 horas e do péssimo atendimento, é a pizza com a maior quantidade de queijo e gordura já vista por algum ser humano. Tudo isso em pleno verão portenho de 39 graus, conformando ambientes saturados de brasileiros em que todos são cornos e ambos estão corneando nesta grande goianização da cultura brasileira. Com um ano de mandato, Javier Milei não hesitou em apresentar medidas austeras e anti-humanitárias. A inflação atingiu o menor patamar desde 2021, que de forma acumulada alcançou menos de 200% pela primeira vez desde quando foi eleito. O fato aqui é que Milei reduziu os gastos públicos, o que favoreceu a queda da inflação, agradando o mercado e agências de risco. Dessa forma, segundo ele mesmo, combateria o populismo do kirchnerismo, não temendo tomar medidas a princípio impopulares. Mas o kirchnerismo acabou morrendo nas mãos de Alberto Fernandes, ex-presidente, galã de bordel e um dos maiores limítrofes já conhecidos. Então, cada ataque de Milei a um kirchnerismo espantalho soa muito mais como a bravata de alguém que chama para a briga um bêbado que acabou de ser nocauteado por outra pessoa em um entreveiro de bar. Se formos considerar o core do conceito de populismo, temos em primeiro lugar a ideia de uma oposição entre o verdadeiro povo e as elites predatórias. Tal elite ocuparia as instituições políticas representativas e tradicionais, enquanto o líder populista se colocaria como legítimo representante do povo em oposição a elas. Milei se elegeu prometendo, entre outras coisas, combater a casta que seria predadora do erário argentino. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. Sim, você e eu sabemos que Javier Milei não passa de mais um dentre tantos vagabundos entreguistas messiânicos que tem tração incrível em sociedades
extremamente infantilizadas. E aqui é importante sempre lembrar que o livro O Pequeno Príncipe, a Bíblia para quem não assume responsabilidade por absolutamente nada que lhe ocorre, é vendido até na Pharmacity, maior rede de farmácias do país. Paradoxalmente ou não, a performance mileística critica o suposto populismo da centro-esquerda, ao mesmo tempo em que critica as elites que estariam impedindo a prosperidade do país. E quem seria essa elite? Os comunistas, peronistas e kirchneristas. Até hoje, Milei se apresenta como um outsider, disposto a desmantelar o Estado para conseguir implementar sua agenda econômica. No final das contas, esse recurso se trata de um populismo de direita que se vale da péssima impressão deixada pelo último governo, mas principalmente do ódio que uma parcela imensa da população tem por imigrantes, pessoas não caucasianas, homossexuais, transexuais e até mesmo pela própria mãe ou esposa, projetadas na figura da mais arquetípica das mulheres argentinas, a Cristina Kirchner. Na vida real, os preços dos alimentos, aluguéis e serviços básicos aumentaram, e aumentaram muito. O consumo de carne bovina diminuiu ao extremo, com o corte de subsídios do governo e até o frango, que para o argentino é uma versão entristecida da carne bovina, está impraticável para a maioria. Mais da metade da população está vivendo no nível da pobreza, atingindo baixos patamares de consumo incomuns até nas grandes crises do país. Recentemente, falando em pobreza, a Argentina concordou em assinar a proposta brasileira posta no G20, aderindo à aliança global contra a fome e a pobreza, porque mesmo o combate à pobreza não sendo um valor defendido por seu governo, Milei concordou em aderir ao pacto por acreditar que a saída contra a fome passaria pelo próprio capitalismo. No entanto, no G20, ele se opôs a outros temas defendidos pelo Brasil, como igualdade de gênero e taxação de grandes riquezas, o que honestamente já era esperado. No final das contas, o Brasil recebeu a adesão da Argentina, que, em contrapartida, receberá investimentos do Estado brasileiro visando a produção e a compra de gás natural argentino pelo Brasil. Mais uma vez, a boca fala, o paga. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, possam fazer uma colaboração para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no Blue Sky, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Facebook, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda acreditam nas análises de que o governo Milei está sendo ótimo para os argentinos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.